Ouvintes da Rádio Alto Minho, sejam bem-vindos a mais uma semana de emissões do Momento de Inspiração, com a Maria Céu e comigo, o Fernando Serrão, e com um novo tema. Hoje vamos falar do nosso poder e da nossa crença. Portanto, se você acredita, você pode. Este é o tema de hoje, Maria Céu. Olá, ouvintes. Nós, estes últimos programas, temos falado na perspectiva e na importância de aprender ou de investirmos em nós para que a nossa vida vá de encontro aos nossos sonhos e às nossas metas e objetivos, sabendo que é um processo que é construído a cada segundo e a cada momento, e que nada é definitivo e que nada é garantido, e que você eventualmente tem que ter mais disciplina, mais força de vontade e outra perspectiva da vida. É importante termos amigos, é importante podermos falar destas coisas, é importante saber que qualquer que seja o assunto, nós temos alguém que nos ouça, que nos ouve e que nos diz alguma coisa, porque de repente precisamos de um psicólogo ou um psiquiatra para desabafar, porque não temos ninguém ao nosso lado que nos ouça ou então que nos possam dizer alguma coisa. E isto, queridos ouvintes, é a verdade do dia a dia, mas também mas às vezes também contribuímos para isso, não é? Sim, Quando não temos ninguém sequer para uma simples conversa, se calhar nós também contribuímos para que ficássemos nessa posição. Claro, porque muitas vezes nós achamos que somos as pessoas que vão na direção certa da autoestrada, e quando percebemos, ou quando temos um acidente, é que percebemos que íamos contra todo e contra toda a direção. Por isso, eu acho que é importante a cada momento nós podermos refletir nas coisas que estão mal e nas coisas que nós não temos, nas cenas que nos acompanham, nos arrependimentos que acabam por ditar a nossa vida, o nosso futuro, e perceber que a cada momento você pode realmente fazer uma escolha de dar um passo de cada vez e mudar a percepção que temos até daquilo que somos capazes ou não. Sim, e mudar completamente a percepção daquilo que nós pensamos que merecemos ou que somos capazes de fazer. Pois, nós às vezes influenciamos a nós próprios a dizer logo que não somos capazes de fazer isto, aquilo, outra coisa qualquer que tínhamos como objetivo, não é? Até porque nós, o problema principal, no meu entender, é os estereótipos e os perfis que nós achamos e que nós gostamos e que admiramos e que somos fãs, e que nós tentamos nos colar. E não dá para colar, não dá para colar a minha vida a nenhuma outra vida, porque eu não sei quais são os conceitos, os detalhes da outra vida, de outro ar, de outro objetivo, eu não sei, mas nós tentamos-nos tanto colar, é às roupas, aos penteados, é às ideias, é aos clichês, a todo momento, e lá está. E depois moldamos o nosso pensamento, moldamos os nossos objetivos pelos outros e não por aquilo que é importante para nós. Quantas e quantas vezes pensamos, e vamos fazer uma viagem porque aquele fez, porque aquele não fez, e não vamos fazer uma viagem porque nós queremos, porque temos curiosidade de ver como vivem outras, aprender com culturas diferentes da nossa. E isto é muito importante, vamos sempre um bocado atrás daquilo que os outros já viveram, daquilo que os outros já disseram, e até de guias de viagens que nós achamos que são... Estamos a viver pela cabeça dos outros. Estamos a viver constantemente aquilo que os outros pensam, dizem, pensam que... E depois o problema disto é que isso passa a ser um bocado também aquilo que nós somos. Quando num belo dia percebemos que afinal não é bem isto, afinal não é bem aquele país que queremos ver, afinal não foi o país que queríamos visitar, e afinal não foram as férias que nós até gostaríamos de ter. Porquê? Porque pensamos que seria uma felicidade plena e não foi bem assim. E há sempre contratempos que aparecem. Mas relativamente à questão de que se você acredita, você pode. Richard Feynman tinha uma expressão que era um bocado esta: tudo aquilo que você pensa, você pode fazer, porque é completamente impensável termos alguma coisa na nossa mente que seja impossível, porque senão não a teríamos na mente. Não sei se estão a perceber. Se está na nossa mente é porque está ao nosso alcance. Só que depois há uma grande distância até conseguirmos concretizá-la. Mas para isso nós muitas vezes temos que pensar quais são os passos que podemos dar e que não são os do vizinho, nem daquele estereótipo fantástico, nem da pessoa que atende uma biografia. Daí vem também, isso está no guião, que é o pensar grande ou pensar pequeno. Muitas vezes também se calhar pensamos muito grande, não é? E não temos, ou achamos que não temos capacidade depois para executar e para atingir esse objetivo. Há muitas questões que têm a ver com a abundância, que têm a ver com o segredo, aquele livro fantástico, e da causa e efeito,
E há uma expressão extraordinária, e há até um podcast da ópera que ela diz que ela sempre pensou grande. E quando nós pensamos muito grande... No caso dela resultou. No caso, mas é um case study. Porquê? Pois. Porque ela contribuiu, agiu, foi de encontro àquilo que acreditava. E não se deixou desmoralizar pelos fracassos, pelos insucessos e pelos dramas, porque ela teve imensos dramas. Um dos dramas, muito rapidamente, que ela teve foi quando decidiu sair da estação onde estava, a fazer o programa da Oprah Winfrey Show, e decidiu abrir uma televisão dela própria, que se chama Oprah Winfrey Network, acho eu. Não interessa. E ela própria pensava que era uma coisa simples e não foi simples. E que aquilo demorou imenso tempo, e o insucesso e o fracasso. Mas não desistiu. Mas não desistiu. Ela só teve que reformular, remodelar a cada momento, as dificuldades que foram surgindo com uma equipa que ela tinha, lá está, não estarmos sozinhos. Mas uma das coisas também que a Oprah, e pouca gente sabe, é que nos Estados Unidos os problemas fiscais são levados com muita seriedade e normalmente dão prisão, e há muitas pessoas que já passaram por lá, às vezes sem muita razão, ou às vezes com alguma razão, mas com alguns problemas fiscais. A Oprah Winfrey esteve em tribunal há algum tempo porque consideravam que ela tinha feito burla ou fuga a qualquer coisa, e ela fala muito disso como um drama que ela teve, uma forma que ela todos os dias se levantava porque tinha que ir para o tribunal e que ia ter que encarar todas aquelas pessoas e toda aquela agressividade, e ela diz que muitas vezes não sabia o que é que fazer, o que é que responder, mas é verdade. Mas nunca desistiu e nunca achou que, nunca deixou de acreditar que ela era inocente. E eu acho que é muito importante nós sabermos lutar e termos pessoas ao nosso lado que nos ajudam a não esmorecer, porque isso é muito fácil de acontecer. Relativamente aos sonhos, se você os tem, preencha-o com todo. Isto todos é da psicologia. Não é? Sim, mas temos que preencher com todos os detalhes, com todos os pormenores, com todos os cheiros, sabores. E eu estou sempre a dizer isso. Porque quanto mais completo você faz, quanto mais você vive o sonho e lhe dá detalhes e pormenores e cores e tons e essas coisas todas, mais ele vai fazer parte do seu dia-a-dia. Mais a negatividade, mais o insucesso e menos o fracasso vão atormentar ou vão lhe dizer que você não consegue chegar lá. E você vai conseguir chegar lá com toda a certeza, mas não se esqueça que você, em cada meta que você tem, em cada sonho que você possa ter, é importante nós definirmos os passos que nós podemos dar e que estão ao nosso alcance e que são mensuráveis, e essas coisas todas que nós já fizemos muitas vezes, aquela questão de SMART, e por isso, querido ouvinte, nós não podemos pensar, por exemplo, ir à Estação Espacial Internacional, não é? Se nós não temos robustez física, se nós não conseguimos ultrapassar a força G e por aí fora. E por isso, todos os nossos sonhos têm que ser possíveis a cada segundo, que haja um plano que todo segundo é possível fazer e não que seja um sonho, que seja uma utopia. Porque muitas vezes colocamos isso como utopia e isto é que torna irreal. E onde é que entra aqui a fé e a crença que devemos ter, por exemplo, nas nossas capacidades? Há pessoas que não têm fés e que não têm crenças. Não, eu acho que todas as pessoas têm crenças. E que não têm sonhos, mas eu acho que todos têm sonhos. Têm medo de ter sonhos, não é? Sim, eu acho que toda a gente tem um sonho, nem que seja pequenino, nem que seja, de repente olharmos para trás na nossa vida e percebermos o que é que nós adorávamos. Mas não acreditam que o podem atingir? Mas, sim, que a maior parte de nós não acredita ou então desiste de fazer alguma coisa pelo sonho ou por alguma coisa que faz sentido para nós. Porquê? Porque o contexto, a vida é mais pesada e dita muito mais regras que a nossa própria vontade. E por isso é que eu acho que nós não temos que viver contra a vida, nem contra as pessoas, nem pouco mais ou menos, não é isso que nós definimos no programa. É importante que você consiga perceber todos os detalhes da sua vida como uma forma de o ajudarem a encarar os seus sonhos como possíveis, e cada meta que é possível alcançar, e que cada objetivo você vai chegar lá, mas com toda a ação e com toda a determinação, e sabendo que vai haver momentos bons e maus, mas você vai conseguir lá chegar, porque você acredita que pode ter. E isto é, se você acredita que pode ter, você vai lá chegar. Porque
É algo que já faz parte de si e que precisa de um tempo para chegar até si. É todo um processo. E eu acho que se você perceber que tudo na nossa vida depende de nós, se nós tivermos uma ação proativa, se formos co-criadores de algo bom na nossa vida, alguma coisa boa vai acontecer. Eu sei que há pessoas com histórias e que muitas vezes até impressionam, porque são pessoas esforçadas e que as coisas, e que muitas vezes a vida não parece justa. E nós, nos momentos em que achamos que a vida não é justa, nós temos que parar, pedir ajuda, falar, verbalizar e nunca permitir que essa ideia da injustiça e que o bem que não é para nós e é só para os outros, nós temos realmente que aniquilar, nós temos que a fazer desaparecer. Isto faz-me lembrar, lembra-se da Guerra dos Tronos, e eu por acaso gosto muito de uma imagem incrível, que era do dragão, quando se dizia qualquer coisa assim, e que eles lançavam o fogo e aquilo desaparecia porque era completamente consumido pelas chamas. É isso que vocês têm que fazer quando, de alguma forma, algo negativo se apodera da vossa mente e da vossa possibilidade de fazer ou de agir relativamente àquilo que vocês acreditam e que gostariam de ter, e não permitir que essas coisas fixem na sua mente e que fixem no seu corpo, porque eu acho que daí vem aquela questão da persistência. É muito importante nós, todos os dias, dia sim, dia não nos esquecer, acho que não nos devemos esquecer daquilo que é importante para nós, porque isto dá-nos uma força interna, dá-nos uma paz e uma tranquilidade que nos ajudam a não desistir e a ser persistentes e a ser continuados e a ser consistentes, porque, na verdade, a persistência exige alguma autodisciplina. E a autodisciplina muitas vezes é dar um passo de cada vez, e muitas vezes a persistência é continuar com a nossa mente, com o nosso objetivo, com o nosso sonho, e a cada momento incluir um detalhe, um pormenor para melhorar o caminho que podemos fazer. Mas há pessoas que não persistem porque é o problema do imediatismo, não é? Querem ver resultados muito rapidamente e depois, ou não conseguirem, não persistem, e aí perdem-se aquilo que falávamos no programa da semana passada, perdem-se as tais oportunidades únicas, não é? É verdade, e as oportunidades únicas que acontecem a cada momento, às vezes até pode ser uma ajuda, pode ser, é incrível, às vezes acontece, nós temos uma questão e de repente vemos-la respondida com uma frase que ouvimos de uma forma fortuita, ou que passamos e percebemos uma imagem escrita, ou uma frase escrita num vidro, ou qualquer coisa que vai responder muitas vezes a questões que nós colocamos. Nós já falamos muitas vezes também na importância de nós questionarmos sempre a nossa própria vida. Se nós não colocamos questões a nós próprios, nós consideramos que tudo na nossa vida está bem. E o questionamento constante pode ser porque chove, pode ser coisas ridículas. É importante porque dá espaço para que nós possamos pesquisar e aumentar a curiosidade relativamente à vida e àquilo que passa e àquilo que não passa. É muito importante mantermos a curiosidade. A curiosidade é um alento, é não ficarmos contentes com um comentário e percebermos porque é que o comentário foi feito. Mas isso depende de você ter a curiosidade de pesquisar, de ir um bocadinho mais além, ou então ver o que é que está por baixo do tapete, que eu acho que todos nós devíamos procurar um bocadinho o que é que está por baixo do tapete, porque às vezes encontramos surpresas e até coisas fantásticas e valiosas. E nunca, neste conceito, dar-nos o tempo a nós, para podermos fazer e esquecermos um bocadinho do que vem depois. Imaginem, eu faço as minhas caminhadas, mas eu nunca penso no final da caminhada. Eu penso que vou dar um passo de cada vez e que vou lá chegar. Eu nunca penso nas horas, nunca penso nos quilómetros, nunca penso em nada. Penso no passo que vou dar a cada segundo. E não pensem, porque eu gosto de caminhar todos os dias e fazer essas coisas em termos de saúde mental, física, psicológica, tudo, que é um dado adquirido. Eu muitas vezes tenho que lutar contra mim para fazer uma caminhada, porque às vezes não apetece, ou porque é o contexto, ou porque sou eu, ou porque dormi mal, ou porque tenho um problema, ou qualquer coisa, não apetece. E eu tenho que lutar muitas vezes contra mim mesma para fazer algo
que eu adoro fazer. É a persistência, não é? E é a persistência, e é saber que aquilo, e eu depois de fazer, eu penso assim, oh meu Deus, como é possível? Às vezes nós deixamos-nos levar e não fazermos as coisas que fazem sentido para nós, em termos físicos, mentais, espirituais, e que não prejudicamos nada nem ninguém, e só nos ajudamos a nós próprios. E não devemos pensar, o que é que vem depois? Você só tem que dar um passo. E aproveitar a música, aproveitar o melhor que pode a cada momento, e a cada momento do agora, e deixar-se um bocadinho destas coisas do que vai acontecer depois, porque o que vai acontecer depois está muito vinculado àquilo que você faz a cada segundo. Se não faz nada, não vai acontecer nada depois. Ou então, se você vive no ontem, nos ressentimentos, nos rancores e nos ódios e por aí fora, é isso que você vai ter. Por isso, às vezes, e eu não quero ser dramática nem negativa, mas gostava que pensassem um bocadinho nisso. Como é que nós vamos ter uma vida melhor? Como é que nós vamos ter bem-estar, saúde e até abundância do que quer que seja, se nós vivemos no ontem, nos dramas, nas cenas, nos fracassos e por aí fora? E por falar em fracassos, Maria do Céu, o que é que devemos fazer quando os sonhos não se concretizam? Ou seja, quando assumimos que fracassamos. Eu assumir que fracassamos é algo extremamente negativo e com um peso completamente derrotador. Mas é aquilo que as pessoas mais fazem. Sim, porque assim... É essa a assunção, não é? Nós quando nós definimos algo que queremos muito e até fazemos e definimos objetivos, metas, caminhos, e somos disciplinados e somos persistentes e não desistimos e as coisas não acontecem, o que é que nós temos que fazer? Nós temos que parar e perceber se isso está ao nosso alcance. Porque muitas vezes definimos para nós sonhos que são utópicos. E lá está aquela questão do SMART. Nós temos que, cada passo que damos, tem que ser possível, tem que ser medido, tem que ser alcançável, tem que fazer um plano médio, longo e curto, médio e longo prazo. Você tem que definir esses passos. E depois também há outra coisa fantástica. Muitas vezes estamos tão agarrados aos nossos sonhos, somos tão inflexíveis e pensamos que é uma linha, mas não é uma linha reta. Está cheia de curvas e contracurvas, mas essas curvas e contracurvas, muitas vezes, é a forma de nós contornarmos as dificuldades e chegarmos lá. Mas nós, com as curvas, desistimos, ou então ficamos menos crentes. E eu acho que é mesmo esta questão dos altos e baixos, das coisas que acontecem, nós fazermos aquilo que é possível, nunca desistirmos da nossa ideia, mas termos a capacidade de a qualquer momento mudarmos do caminho, mudarmos a direção. Pode ser que aquela direção não seja a mais certa e podemos dar uma volta e chegar lá com a direção oposta, porque damos uma volta imensa, mas nessa volta imensa nós até conseguimos aprender, usufruir e até perceber como estávamos errados ou como estávamos certos. Eu, nesta expressão dos fracassos e também daquela ideia que nós hoje em dia também somos um bocado meninos mimalhos, nós queremos aqui e agora e batemos os pés, e se não for aqui e agora já não queremos, e fazemos chantagem psicológica, emocional, tudo, não é? Tudo muito rápido. É tudo muito rápido. E não pode ser. As coisas, o aqui e agora é possível. Você pode ir tomar um café, pode beber uma água, mas nem isso é possível no momento exato de uma vontade. Você tem que fazer o café, ou então tem que sair para ir comprar o café. E é nestas questões simples da vida, tipo comprar uma água, tipo ir à cozinha e pegar num copo e colocar água no copo. Tudo isso, desde as coisas mais simples, é todo um processo. Há todo um caminho para fazer. Não é fazer assim e as coisas aparecerem. É fazermos e agirmos para chegarmos a um determinado fim. Construir uma caminhada. Construir uma caminhada e sabendo que temos que ser flexíveis. Nós temos que perceber, nós deveríamos perceber que podemos querer muito uma coisa e que estamos a fazer tudo para que isso aconteça, mas não está a acontecer. Então temos que perceber que eventualmente devíamos definir outro caminho, ou deveríamos definir... Reformular. E esta questão é muito importante, sermos flexíveis. Nós não nos devemos prender às situações, às ideias, aos clubes, às lideranças. Porquê? Porque ficamos muito presos, ficamos sem capacidade
crítica das coisas que acontecem, se ficamos sem curiosidade, porque é alguém que nos leva e que nos lidera. Queridos ouvintes, isso não é se você acredita, você pode. Você só está a contribuir para que alguém que acredita continue a ter. Mas você não está a fazer o seu caminho para ter aquilo que acredita. E também temos que procurar apoio de vez em quando. Eu acho que nós aqui no Momento de Inspiração, se nós tivéssemos palavra-chave, tipo a música de Filtro do Pedro Bial, nós teríamos sempre a amizade como uma das coisas mais fantásticas. A amizade é algo que nós conquistamos, que não nos é dado, mas que surge na nossa vida para melhorar, para nos ajudar a viver melhor. E este apoio que nós temos da parte dos amigos é fantástico. É rir, é chorar, é abraçar, é saber que, independentemente das coisas, que temos alguém que nos apoia, que nos ajuda. E eu acho que isto é das coisas mais fantásticas para conseguirmos ter aquilo que acreditamos. É nós conseguirmos falar com alguém, partilharmos o nosso sonho, partilharmos um objetivo e saber que esse alguém que vai contribuir com a sua energia, com os seus conselhos, com o seu ombro, momento a momento, para que a pessoa não possa desistir. E eu acho que os amigos, a sorte de ter uma família que ajuda, ou até podermos ter um psicoterapeuta, fazer psicoterapia nessa direção, é fundamental para irmos de encontro àquilo que muitas vezes a vida nos quer dar, mas que nós teimamos em não fazer. Por isso, vamos nos rodear das pessoas que pensam de uma forma igual e que são críticos positivos e que nos dão reforços positivos a cada momento, porque a cada momento nós precisamos de alguém que nos diga desistir não é uma opção. E quase a caminhar para o final do programa, Maria, já vamos juntar aqui 2 itens neste tema do Se Você Acredita, Você Pode, que é, e juntando à persistência, a paciência e a vontade. Eu acho que a força de vontade é como diz o Einstein, o nosso amigo Einstein, que ele diz que a força de vontade é mais importante ou é mais forte, mais poderosa que a energia atómica. Porque dizem que a força de vontade é capaz de mudar o percurso das coisas. Porque eu acho que a força de vontade é aquela capacidade de não desistirmos de nós próprios, de não desistirmos da nossa vida, de não desistirmos de viver a vida o melhor que podemos fazer, de não desistirmos de uma ideia, de não desistirmos de um sonho, mas conseguirmos ser flexíveis o suficiente para perceber que temos que mudar os objetivos, que temos que mudar alguma coisa, mas que é dia sim e dia sim. Não há folgas, feriados, fins de semana, é todos os dias. A força de vontade é algo que muitos psicoterapeutas, que muitos gurus consideram que é a par da autoestima, que é o elemento-chave para uma vida melhor e que nós temos que investir na nossa força de vontade. E a nossa força de vontade passa, por exemplo, por perceber, como eu referi há bocadinho, que às vezes fazer uma caminhada não apetece muito, apesar de chover, ou porque não está calor, ou qualquer coisa, e percebermos que eventualmente não o fazer não é uma opção. E quanto nós pensarmos que se nós queremos seguir uma crença, se nós queremos chegar a algum sítio, nós temos que todos os dias dar um passo nessa direção. E é essa força de vontade e essa capacidade que nós temos de nos ultrapassarmos, de nos desafiarmos e até de nós até conseguirmos ter mais autoestima e mais autovalor, é realmente investir um bocadinho naquilo que nós podemos ou aquilo que achamos que vai aumentar a nossa força de vontade. E como é que se aumenta a força de vontade? São as pequenas alegrias que nós temos. É, por exemplo, imagine, eu não quero caminhar, não apetece caminhar e chegar à praia e perceber, nossa, o que eu estava a perder. E essa emoção e esse sentir vão funcionar em todos os momentos que eu estiver down, ou que eu pensar, ei, hoje me apetece e posso fazer outra coisa, porque vou ter sempre na minha memória, na minha pele, aquela sensação fantástica de pensar, nossa, o que eu estava a perder. E isto, queridos ouvintes, é assim que nós vamos construindo a nossa força de vontade, é todos os dias. E a disciplina é a sua melhor aliada, é o seu melhor amigo, é o seu melhor conforto, é a sua melhor certeza de que você chega lá. Porque você sabe que tudo depende daquilo que puder fazer.
E isso, e os amigos, e depois a sua capacidade de pedir ajuda ou até de se documentar para que realmente até perceber que tem que mudar, ou não tem que mudar, ou tem que ser mais flexível, com aquilo que quer que seja. Isto só para perceber o alcance das coisas. E, no fundo, é um bocadinho... É fácil. E não vejo a autodisciplina como algo mau. Não, vejo a autodisciplina como algo fantástico, que é uma medalha que você traz na sua mente e no seu coração, que é a sua capacidade de você chegar lá e de sentir aquela realização, aquilo que você fecha os olhos e está aos saltinhos e aos pulinhos, porque você conseguiu e chegou lá. Outra das coisas que eu tenho que falar, que é na paciência. Sim. Eu considero uma pessoa com paciência ilimitada. Ou melhor, não é ilimitada, queridos ouvintes. Aquilo que eu quero dizer é que com o tempo nós desenvolvemos a paciência. Porquê? Porque nós, e é uma das coisas que eu faço, mas já vou explicar porque é que estou a falar disto. Nós conseguimos perceber sempre os outros, nós conseguimos calçar o sapato dos outros, nós conseguimos nos pôr na vida dos outros, nós conseguimos perceber a verdade e a razão dos outros, mesmo que seja contra nós. Mas, queridos ouvintes, a paciência tem limites. Eu estava a dizer que é limitada, mas tive que reformular. Não é limitada. Nós, até um ponto, nós percebermos que demasiada paciência pode ser também uma covardia. Pode ser incapacidade de dizer não. A nossa capacidade profunda de percebermos a razão dos outros não deve tirar nunca o discernimento da nossa própria verdade, do nosso próprio sentido, do nosso próprio acreditar. Daí que muitas vezes nos colamos tanto aos outros, porque percebemos tanto a vida dos outros, que acabamos por perder a nossa própria vida. Aquilo que acreditamos. Porquê? Porque somos tão fixes, não é? É tão fixe ser assim, ter paciência, ser tolerante e ser essas coisas. Mas essas coisas têm que ter um caminho do meio. Tudo é fantástico desde que você continue a ser você mesmo, que saiba dizer que não, que saiba dizer isto não é para mim, ou isto não é justo naquilo que eu ando a fazer, naquilo que eu sou. Não podemos alienar certos princípios, é isso? Não podemos ultrapassar os nossos princípios de vida, aquilo que nós somos, porque isso não nos leva a lado nenhum e não nos ajuda a melhorar a ideia de que aquilo que pensamos é possível para nós, aquilo que nós acreditamos, nós podemos fazer e está ao nosso alcance, e que são todo um conjunto de pormenores e detalhes que nos ajudam a chegar lá. Se precisarem de ajuda, de alguns comentários, nós estamos aqui. E poderemos ajudar se precisarem. E é assim que pomos um ponto final na edição do programa Momento de Inspiração desta semana, também ao som da música, com os Fleet Foxes, é com eles que vamos fechar, e Fool's Errand, e 2 dias cá estamos, novamente, com mais uma conversa à volta destes temas, sempre para melhorar o seu dia-a-dia. Muito obrigado, Maria do Céu, obrigado aos ouvintes, e até à próxima semana. Obrigada.